paixão, talento e muita persistência. No vídeo de hoje, o cineasta Sérgio Valverde nos conta como foi o processo de criação do seu primeiro curta, Nêmesis, Acerto de Contas. Apaixonado pelo gênero fantástico e pelo horror, mesmo diante de diversas dificuldades, Sérgio nunca desistiu do sonho de ver seu primeiro curta finalizado. Nêmesis foi lançado no segundo semestre de 2021 e conta a história de Pedro, um jovem inconsequente que terá uma não tão agradável surpresa no dia do seu aniversário. E aí, galera, hoje a gente está com o Sérgio Valverde, realizador do filme Nêmesis, Acerto de Contas, e é um grande filme. Sérgio, muito bem-vindo, cara. Que bom poder bater um papo contigo e poder entender um pouco mais aí dessa história, né, cara? Eu que agradeço, para mim é uma honra, é a primeira vez que eu estou falando sobre o meu curta, e eu sou admirador do seu canal, como eu te falei, já passou muita gente boa por aqui, e tá batendo esse papo com você, para mim, é uma honra, com certeza. Ô, cara, a honra é minha, porque eu assisti a tua obra, cara, achei muito bom, achei o roteiro muito bom, achei a fotografia excelente, cara. Nossa, eu acho que é muito difícil, eu ainda acho que é muito difícil, principalmente no cinema assim, independente, ter uma boa iluminação, fazer aquela simulação não é simulação da noite, mas filmar à noite, né, aquela escuridão, eu acho que foi muito bem retratado, assim, eu achei impecável, isso é uma das coisas que mais me chamou a atenção, na verdade, né, que o filme ele é bem escuro, né, e eu achei que tu trabalhou muito bem, assim, com a luz e tudo, cara. Mas, antes de falar do filme, cara, eu queria entender um pouco de ti, assim, como é que é a tua história, assim, com o cinema, com o horror? Bom, eu trabalho na área de audiovisual, então, por volta de 2012, eu já tinha, assim, essa vontade de fazer um curta-metragem, mas talvez pela falta de experiência que eu tinha, 4 anos na área de audiovisual, eu tenho outro roteiro chamado Sem Perdão, que provavelmente vai ser meu próximo curta, que eu tinha vontade de dirigir, mas eu tinha um certo receio de acabar estragando o roteiro pela falta de experiência. Então, eu decidi escrever Nêmesis para ser realmente minha estreia. Então, o que é que eu pensei? Vou fazer um roteiro que tenha uma locação, 2, 3 personagens e desenvolver a trama a partir disso. Então, tive essa ideia do sequestro, que é o ponto de partida, e que seria algo fácil de fazer, entre aspas, porque uma câmera, 3 atores, a gente ia tirar do papel. Aí, em 2013 para 2014, eu reuni um elenco, do qual só o Isaac Pires ainda faz parte desse elenco. A gente começou a ensaiar, estava ficando legal, mas aí um dos atores desistiu do projeto e a gente engavetou o projeto. Aí, de tempos em tempos, eu encontrava o Isaac e a gente sempre falava, velho, a gente tem que tirar esse roteiro do papel, porque ele é um bom roteiro. A gente não pode deixar ele só no papel. E em 2019, eu já com mais experiência na área de audiovisual, já me formei na área de produção audiovisual, trabalho como videomaker aqui em Salvador. E a gente resolveu tirar do papel. Aí eu convidei a Milane Vilas Boas, que é uma colega minha de trabalho, e o Moreno Matos, que é o que faz o Pedro, o ator principal. E a gente começou a ensaiar em abril de 2019. No meio do processo, a Milane descobriu que queria ser mãe, no meio do processo de ensaio. A gente ficou naquela, vai desistir, não vai continuar. Ela continuou. A gente rodou em setembro de 2019, um final de semana. A gente tinha a pretensão de gravar em um final de semana, mas não deu. Aí a gente teve que gravar um outro final de semana em outubro. Aí nós gravamos todas as cenas do cativeiro e faltaram as cenas do carro, do início do filme, e a cena do sequestro. E aí teve vários problemas de marcação, porque a maioria foi na base da amizade, realmente, que a gente fez. Então, aquela um pode, outro não pode. E Milane já estava com 5 meses de gravidez quando a gente fez, apesar de não aparecer, ela está sentada o filme todo, então não apareceu, ela estava com a barriga já ficando grande. E acabou que, depois de tantos cancelamentos, a gente decidiu esperar ela ter o filho, para aí a gente voltar a fazer o curta. E aí veio a pandemia, e parou tudo, e a gente ficou naquela incerteza, vai continuar, não vai? E acabou que a gente só conseguiu rodar as cenas que faltaram em setembro de 2020, um ano depois. O que foi legal porque a cena do carro se passa um ano antes, então os atores já estavam bem diferentes, o cabelo, o rosto. Então foi benéfico até para o curta, esse hiato de um ano que a gente ficou gravando. Aí voltamos, gravamos as cenas do carro, a cena do sequestro, e daí para frente foi realmente o processo de finalização, de edição, de mixagem de som, de colorização, que realmente, como você falou, o Eduardo da Conceição fez um ótimo trabalho na fotografia.
E na parte de color também, a gente engrandeceu ainda mais ainda o trabalho, ele também fez essa parte de colorização do filme. E aí o filme só saiu em novembro de 2021, ou seja, foram 2 anos de produção. Entre produção e pós, foram 2 anos para rodar um curta-metragem. Ou seja, foi um processo árduo, assim, de espera, de expectativa se vai dar certo ou não. Mas no final, por ser o primeiro curta, eu fiquei orgulhoso, tá, assim, no final. Cara, eu não dá para dizer. É o primeiro curta, assim. Eu achei um filme excelente, cara. Falando sério, assim, Eu fico honrado. eu gosto de assistir curtas aí nos festivais, às vezes acaba assistindo no próprio Fantaspoa que tem aqui. Ano passado também assisti vários curtas, cara. Inclusive, eu escrevi no Fantaspoa, estou na expectativa aí de que a gente seja aprovado. Hein? Que massa, cara. Olha, E eu acho no que. Sinistro também. No Sinistro eu vi que o organizador deu entrevista no seu canal. Aham. E é um festival também que eu estou torcendo muito para a gente participar. Ô, eu também tô torcendo muito, porque eu achei que é um filme que faz jus, assim, eu pessoalmente eu gostei bastante, assim. E eu acho que uma das coisas, cara, é essa persistência, né, que tu teve, assim, e que talvez a maioria dos realizadores precisam ter de tempo e de conseguir contornar esses percalços que acontecem, né, cara? Essa não é uma jornada fácil, né? É verdade. E era um desejo antigo, é um sonho realizar um curta-metragem. Você vê que eu escrevi ele em 2012 para ser o meu primeiro curta. E aí teve a frustração do primeiro cancelamento, que não rolou. Então, nesse período também entre 2014 e 2019, eu modifiquei bastante o roteiro. O final é completamente diferente. Achei que o final foi até melhor. De repente, se eu tivesse rodado naquela época, não teria sido tão bem feito. E o final não seria tão impactante quanto esse foi, porque ele tem aquele plot twist no final que a galera está comentando muito. E depois do plot twist ainda tem duas reviravoltas ali que deixa a galera meio impactada, assim. A cena final é chocante, cara. É chocante. É, verdade. Eu realmente achei que fez uma grande diferença, assim, porque a gente fica também. Sabe que é um curta, né? Que cumpriu ali o propósito de contar a história, mas a gente. Cara, eu fiquei pensando, nossa, e agora? E agora? O que acontece, né, cara? E gera aquela expectativa, vai acabar assim, e dessa maneira, não está sendo justo. E meio que aí no final a gente fala, não, aguarda um pouquinho que ainda vem mais algumas reviravoltas por aí, e são todas no final do curta, né? Praticamente os 3 últimos minutos, assim, é que as coisas realmente acontecem, assim, que a violência que é toda psicológica durante todo o curta se torna realmente uma violência física nos últimos minutos, né? Cara, e tava comentando antes, assim, que o filme foi totalmente financiado por ti. Sim, totalmente. E, e também não é fácil, assim, além de ter que contornar os percalços. Eu sei que para termos de cinema não é um valor alto que de repente foi investido dentro né, do gênero, mas para uma pessoa estar tá bancando ali, um produtor, né, uma pessoa realizadora tá ali bancando, cara, não é assim tão fácil, ainda mais que ter a perspectiva de ter um retorno também não é uma coisa tão assim, né, que a gente sabe que vai vir. Pode ser que não venha retorno financeiro, embora venha reconhecimento, né? Como é que está sendo para ti lidar com isso? Como é que está te afetando para fazer teu próximo curta, cara? É isso, como eu falei, né? Eu tinha expectativa, de repente. Eu já fiz alguns curtas na faculdade, mas não dirigi nem escrevi nenhum. Participei com uma fotografia ou filmando. Esse foi o primeiro que realmente eu escrevi e dirigi. Então eu tinha expectativa de fazer ele em um final de semana. E aí já fui preparado de que, ó, se não for esse final de semana, vai ter que ser outro e vai ter que dobrar o custo. Aí acabou que foram de primeiro programado ali para um final de semana, foram 7 dias de filmagem. Então o custo foi lá para cima. Mas como era um desejo meu de muito tempo, eu não medi nessa parte financeira, porque mesmo se não tiver um retorno, a expectativa de falar assim, não, realizei meu primeiro curta, acho que já vale. Então, independente disso, o próximo, esperando que venha, já saia. E assim, a gente já escreveu vários festivais, a gente participou de 2 festivais no Reino Unido, até agora. Participamos de uma mostra do Ceará, chamada Quimerama, e vamos participar agora de um festival internacional em São Paulo. E tem expectativa de outros festivais, né? Como eu falei, o Sinistro, o Fantaspoa e alguns outros festivais. Então, independente do retorno financeiro ou não, acho que o retorno pessoal acho que conta muito mais nessa hora, porque foi algo realmente de bancar, escrever, dirigir. Eu também montei o filme.
fiz a parte da direção de arte, então foi realmente cinema de guerrilha, e os amigos ali também colando, porque gostaram do roteiro, não foi nem pela parte financeira, acho que só uma pessoa da equipe eu paguei um cachê, foi a parte do som. E a gente alugou equipamento bom de iluminação, câmera, transporte, assim, teve um gasto, mas que ver ele pronto na tela, acho que a satisfação maior no final é essa, E, cara, tu falou que escreveu em 2012, né? em E, 2012. e foi a primeira coisa que tu escreveu? Tu já tinha escrito alguma coisa Não, antes, assim, algum conto? eu já tinha, na verdade, assim, eu fiz meio que o caminho inverso. Aconteceu uma coisa bem interessante comigo, eu assisti Cães de Aluguel de Tarantino pela primeira vez, e, tipo, mudei minha mente totalmente sobre cinema, sobre, tipo, é isso aí que eu quero fazer. Então, tipo, no outro dia eu comecei a escrever, comecei a pesquisar sobre roteiro, então eu comecei primeiro a escrever um longas, por incrível que pareça. Lógico que hoje você para e relê, muita coisa você não gosta. Mas eu comecei escrevendo longas, longas, e depois eu cheguei à conclusão de que eu nunca iria conseguir vender ou produzir aquilo, que eu teria que escrever coisas que eu pudesse dirigir. Aí eu escrevi o Sem Perdão, que é o meu próximo projeto, mas que é um roteiro que eu gosto muito, e escrevi o Nemesis como curta-metragem. Então acho que eu tenho 3 curtas e 4 longas escritos até agora. E, por que pareça, até Nemesis foi o penúltimo roteiro que eu escrevi. Cara, tem a intenção de lançar todos eles, assim? Se dependesse de ti, lançaria todos? Dependesse de mim, não seria todos. E eu E tento, são, assim, tem aquela coisa da carreira do... Primeiro o cara começa com curta-metragem, vai mostrando um trabalho, tendo visibilidade. Se um dia eu chegar ao ponto de dirigir um longa-metragem, vai ser ótimo. Se não, curta-metragem também é algo que me satisfaz muito. Você contar suas histórias da sua maneira, sem ter muita gente em cima opinando ou mandando como deve ser. Você mesmo sendo o seu próprio chefe, eu acho que também é uma ideia agradável. Mas a minha intenção é de um dia realmente me tornar um diretor de longa-metragem também. cara, eu ia te perguntar sobre essa questão do teu outro filme, se também todas as tuas histórias são assim na temática fantástica, cara, tem esse É, viés? sempre suspense. É algo assim que, desde criança, eu sempre gostei de filme de terror. Sempre que eu era locadora que falava escolha um filme, eu escolhia sempre. Era sempre O Noite Alucinante, ou A Profecia, ou O Exorcista. Era sempre filmes entre o suspense e o terror. E quando eu descobri Brian De Palma, que é talvez o diretor que mais me influencia hoje, assim, hoje não, sempre foi, dessa linha de suspense, sempre foi a linha que eu realmente decidi seguir, assim, porque são os filmes que realmente me impactam. Eu não gosto daquele filme que você assiste, apertou o stop, desligou, você esquece do filme. Eu gosto daquele filme que realmente você termina o filme e fica pensando e conversando e perguntando se as pessoas assistiram para você debater sobre o filme. Eu acho que os filmes nessa temática fantástica são os filmes que mais causam essa reação. Cara, eu concordo, assim, eu sou bem fã principalmente de suspense e ficção, eu gosto Sim. bastante de terror, mas qualquer coisa, assim, principalmente que nem esse teu filme foi um filme que me prendeu, cara, do começo ao fim. E às vezes tem uns filmes que a gente vai assistir e fica um tempo ali esperando, né, tá, mas até que prende, né, cara, e desde o começo, assim, até porque eu não tinha lido a sinopse, né, eu peguei o link ali, fui ver, e eu achei muito bom, assim, essa questão muito bem trabalhada, as interações dos personagens, assim, cara, foi genial. Tu, dentro dessa tua primeira experiência, assim, produzindo um filme, cara, o que para ti foi diferente? Teve alguma coisa para ti que foi, assim, mais fácil do que parecia, mais difícil? Onde é que tu encontrou, assim, teve um momento que tu pensou, nossa, peraí que eu tô perguntando coisa demais. Que minha cabeça já vai lá na frente, cara. Então, Assim, eu acho que eu já participei de alguns curtas de amigos, e assim, é algo que é bem trabalhoso, nunca é simples. Cinema nunca é simples. E chega um momento que você fala, por que eu inventei isso? Porque é muito trabalhoso, é muito problema, são várias eventualidades que vão acontecendo. No dia mesmo, no primeiro dia de gravação, o ator mesmo passou mal, o Moreno Matos. E aí a gravação que era para, depois de ter sido cancelada umas 3 ou 4 vezes, a gravação que era para começar às 9 começou às 15. Então a gente perdeu quase um dia de gravação. Então, assim, são vários problemas que vão acontecendo durante a gravação. E se você não tiver realmente uma equipe que esteja realmente ali abraçado e colando com você, você desiste no meio do caminho, porque nunca é simples. E eu achava que seria simples por ser
3 atores e uma locação. Então eu falei, não, eu até com a câmera amadora eu vou fazer esse curta. Mas chegou um momento que eu falei, bom, se eu esperei tanto tempo, se for fazer, vamos fazer bem feito, né? Vamos fazer realmente uma iluminação boa, uma câmera boa, ensaiar. Mas realmente é um processo complicado, mas assim, que ao mesmo tempo que é complicado, é bem instigante. Porque quando você vê o resultado final, aí você vê que o esforço todo realmente valeu a pena. Não, com certeza. Eu ia até te perguntar, cara, a tua equipe, assim, quantas pessoas participaram da produção, cara? Foi minha irmã participou da produção um dia, um assistente, o cara do som e o diretor de fotografia, e eu. Então foi tipo 5 pessoas na equipe. Mais os 3 atores. Mais os 3 atores, então, ou seja, foi uma equipe bem pequena, bem enxuta, porque a gente gravou em uma cidade próxima, então tinha que se locomover até lá, e intervalo do almoço, quando finalizava a gravação também, tinha que comer alguma coisa, então eu procurei enxugar o máximo, assim, porque se fosse equipe grande, o custo ficaria bem maior, né? O cinema independente ainda, infelizmente, desculpa, não é o trocadilho, mas depende muito ainda dessa colaboração, né? Porque às vezes é que nem eu estava conversando com o João Paulo, que é o organizador do Festival de Cinema lá de Rondônia, e ele estava comentando também, o Fantascine, né? Ele estava comentando que tem muita independência dessa ajuda, assim, né? Tem cara, vai um ajudando o outro, aí agora eu faço aqui a direção de fotografia para ti, no outro faz alguma coisa aqui para mim. Mas eu estou assim surpreso de ver também, é uma coisa positiva, de que muita gente com quem eu falei, eu vejo muita coisa acontecendo no Nordeste, né, cara? Sim. E eu fico feliz assim de ver que nossa, a cena tá agitada aí, né? E quando eu não tinha ideia da quantidade de festivais de cinema que tinha no Nordeste. Só no interior de Pernambuco mesmo acho que eu me inscrevi em uns 8 festivais, em cidades assim que você nunca nem ouviu falar muito, não tem de repente uma tradição de ser conhecida. Então, assim, o cinema do Nordeste realmente, essa mostra mesmo no Quimerama que eu participei, era só o cinema do Nordeste, foram 41 curtas. Então você fala assim, de onde está essa galera toda escondida que no dia a dia você não vê nas grandes mídias, mas a galera está ali no underground, ali fazendo os seus filmes, alguns de maneira mais amadora, outros um pouco mais profissionais, mas é muita gente fazendo filme, a gente não tem ideia. E a tua inspiração, cara, quando tu foi escrever o roteiro, assim, tu foi escrever puramente com o objetivo de escrever ou tinha uma inspiração por trás da história em si, que era uma história em específico que tu queria contar? Bom, como eu falei, ele foi escrito realmente para ser meu primeiro curta, então já partiu desse princípio. Eu vou ter que escrever algo que eu possa dirigir, então tem que ser algo ao mesmo tempo simples, mas também não tão simples, simples na produção, pelo menos. Mas realmente eu gosto de história de suspense, então eu sou muito fã de Tarantino, então eu gosto muito de diálogo. Apesar do terror de suspense, tem essa coisa do silêncio, falar muito também. Eu gosto de personagens que falam e que falam coisas subjetivas, algumas coisas nas entrelinhas, outras coisas mais expostas. Mas eu gosto de personagens que dialoguem e que, a partir do diálogo deles, vá se construindo a sua curiosidade ou não, suspense ou não. Ou ele está falando isso, mas será que realmente ele está falando? Aquilo aconteceu realmente como me mostraram? Então, eu gosto dessa coisa da construção do diálogo. E, assim, inspirações, Brian De Palma, com certeza, como eu falei, me inspira muito, e Tarantino também, pelos diálogos e pela violência também que os dois têm. Inclusive, Tarantino é muito fã de Brian De Palma também, influenciou muito ele. Então, a violência, o diálogo e a trama em si, não ser aquela trama que está na sua cara, aquela coisa que tem camadas que, se você não ficar atento, se perder um detalhe, você se perde totalmente. E aconteceu isso. Tem gente que falava, pô, desconfiei disso, mas aquela outra coisa me pegou de surpresa. Tem gente que falou, não desconfiei nem um pouco de nada. Então, essa curiosidade que é gerada a partir dos diálogos dos personagens, eu acho bem interessante, assim, em qualquer filme. Cara, sobre a questão do Tarantino, e é impossível pensar no Tarantino e não pensar em sangue, eu queria até conversar contigo sobre a questão dos efeitos no teu filme. Eu achei muito bom, assim, as cenas onde teve sangue, eu achei bem legal. E como é que tu conseguiu chegar nesse resultado, cara?
Ou foi bem problemático, porque eu queria, como eu falei, eu queria fazer bem feito. Então, procurei algumas pessoas na área, né, indicações de pessoas que fizessem um efeito prático, que para mim seria bem mais interessante. E todo mundo cobrando caro, e eu falei, pô, não tenho mais verba para isso, então realmente vai ter que ser digital. E aí o Luiz comigo, né, o Eduardo Conceição, a gente filmou o sangue em um fundo preto, o sangue borrifando. Na cena a gente só fez somente os gestos. E depois a gente fez o corte do fundo preto e adquiriu a cena do sangue. A cena do sangue é o filme. Então foi digital. Eu perguntei isso de propósito, cara, porque eu queria te dizer que, olhando o filme, eu não percebi que foi digital. Então, acho que foi muito bem feito, né? E o mérito é de Eduardo Conceição, que é o diretor também de fotografia. O mérito foi todo dele, porque realmente ele é fera. Ele mandou muito bem na fotografia. E sem ele, acho que o curta não teria saído. Realmente, e essa coisa que você falou, eu apoiei ele em um curta, ele gravou um curta aqui na minha casa há 2 anos atrás. E foi tipo, você me ajuda, você tem na sua casa para fazer meu curta, e quando você fizer o seu, eu vou ser o diretor de fotografia. E essa parceria acho que deu certo, né? Porque o trabalho dele realmente foi digno de elogio, eu acho. E em Salvador não tem ainda, ou tem algum festival de cinema fantástico? Fantástico, acho que não. Tem o Panorama Internacional de Cinema, mas é um festival geral. Rola uma vez ou outra algum festival, mas de cinema fantástico acho que não tem nenhum. Até já pensei, depois que eu descobri o Fantascine, o Fantaspoa, o Sinistro, é algo que eu estou começando a pensar de repente juntar com a galera que também tem o mesmo princípio e tentar organizar, porque faz falta, né? Na verdade, o cinema de gênero no Brasil, ele está assim crescendo. Você vê vários filmes como O Morto Não Fala, que você entrevistou o escritor aí, alguns outros filmes que estão começando a despontar, mas ainda é aquela coisa que não chega ao grande público. Então, realmente, festivais É. como esse ajudam, né? E eu até achei é uma coisa que eu até comentei esses dias, os filmes, os longas, pelo menos alguns longas que se destacaram, são do Nordeste, né? Ali A Noite Amarela, o próprio Bacurau, Bacurau, cara, como não? Nossa, aquele filme é muito foda, cara. O Clube dos Canibais também. Os Canibais de Fortaleza. Então eu acho que é uma região que está surpreendendo o Brasil no cinema de gênero, assim. E eu não. Aqui a gente ainda tem algumas produções, mas assim, que se destaquem mesmo, que se destacaram ultimamente, pelo menos num cenário mais amplo, não tanto dentro do seu nicho, eu achei que aconteceu mais por aí, cara. E isso tá porque a própria Fantascine e o Sinistro, o Sinistro agora é a primeira edição, Fantascine é a segunda, então parece que as portas aí estão se abrindo, né? E o que é bom, né? Porque o público que não consegue ver todos esses filmes nesses festivais vai tendo mais contato com diretores. Aqui mesmo na Bahia tem, atualmente, não sei se você viu, o Animal Cordial. Ah, o É um Animal filme com o Cordial, Marido sim. Benício. A diretora é da Bahia, é Gabriela Garcia Amaral, se não me engano. Sim, sim, E é o que já fantástico. surpreende, porque a gente não vê muitas diretoras mulheres fazendo filme de suspense e Sim. terror. Ela tem também A Sombra do Pai também. Então, sim, tem muita coisa boa. Se a galera procurar realmente aí, tem muita coisa boa surgindo. E a própria atuação da Luciana Paz também no Animal Cordial foi Sim, algo é, que não tem explicação, né? Eu achei muito bom também. realmente. Eu acho que as mulheres estão protagonizando cada vez mais no audiovisual, não só protagonizando no sentido de atuação, mas mesmo na direção. E eu queria muito ter a honra de conversar com a diretora, né, cara? Acho que seria nossa, eu quero. Esse é um tema que eu ainda quero muito abordar, assim, esse protagonismo feminino, né? Sim, sim. Você até entrevistou também a Fabiana, A Paula Feb? ó, Febres, exatamente. Então, assim, tem muita mulher escrevendo coisa boa aí. Não tem aquela coisa de só Tem. ser um nicho só masculino. A galera sempre espera que filme de terror, suspense, policial é um homem que está fazendo. Não, a mulher também faz muita coisa boa e quando faz, E realmente faz faz, bem faz bem, feito. faz melhor do que muitos Sim, filmes aí. O Animal exatamente. Cordial, quando eu comecei a ver, eu também fui ver sem ler a sinopse e eu não tinha me dado. Cara, assim, a maneira como o filme vai se transformando, quando ele começa, você não tem a ideia de como ele vai terminar. Sim. E principalmente se você não leu sobre ele. E aquilo ali me marcou bastante. Assim, eu gostei muito de como ela fez esse trabalho, né? E falando nisso, cara, assim, desses.
desse cenário nacional, assim. Tem algum diretor, algum cineasta que te inspire mais? Tem alguém que... Tem Beto Bran. Beto Bran, eu assisti Ação Entre Amigos, o primeiro filme dele que eu vi. Foi o primeiro filme também que eu falei, pô, tem um cara no Brasil que faz filme assim. Ele fez Os Matadores, fez O Invasor. Então, acho que foi o primeiro diretor brasileiro. Aí, lógico, depois eu descobri filmes dos anos 60, 70, como Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, o Assalto a Trem Pagador. Você vai vendo que tem muita coisa boa também que era feita há muito tempo no Brasil. A gente não tem tanto conhecimento. Mas o Beto Bran, acho que dos diretores nacionais, foi o que mais me inspirou. Assim, que eu falei, pô, esse cara... Eu conheço alguém, conheço um diretor que está fazendo o tipo de filme que eu quero ver, porque cinema nacional você vê muito aquela coisa de é sempre ou favela, ou sempre sertão, ou comédia romântica da Globo Filmes. E a gente pode ser melhor que isso, né? Tem vários temas, vários estilos, principalmente no Fantástico, a serem abordados e sair um pouco desse nicho de sempre do cinema nacional. Fora, lógico, Fernando Meirelles, que é fantástico, o diretor também de Tropa de Elite, que também está chorando lá fora. Tem o Afonso Poyar, que fez Dois Coelhos, que é um filme policial ali também muito bem feito. Nossa, Dois Coelhos é muito bom, cara. E ele já fez também várias séries, fez série na Globo agora. Ele dirigiu um filme lá fora com Colin Farrell e esqueci o nome do ator de Silêncio dos Inocentes. O Anthony Hopkins? Anthony Hopkins, ele fez um filme lá fora. Tem outros diretores também, além do Padilha, que estão fazendo vários trabalhos lá fora. O diretor também de O Lobo Atrás da Porta também, já foi para Hollywood fazer filmes. Então, até Hollywood já começa a olhar para o Brasil com um olhar diferente e começa a importar diretores, né? Então, assim, realmente, se olhar bem, você acha muita coisa boa no cinema nacional. Não, com certeza, cara. E aí, agora, tirando o Fantaspoa e o Sinistro, assim, vocês têm alguma já participação que vocês, pelo que eu entendi, tanto num quanto no outro, vocês estão aguardando ainda o resultado, né? Tem algum outro festival que já está confirmado? Tem um festival em São Paulo chamado Clipboard Golden, que é um festival internacional de curtas. A gente recebeu, foi selecionado, está aguardando só saber em quais categorias, porque é um festival que é até legal ter isso, melhor documentário, melhor diretor, melhor fotografia, melhor atriz. Então a gente está aguardando só as confirmações, mas até agora somente esses 4. Participamos desse no Reino Unido, mas foi um festival online em que a pessoa tinha que comprar o ingresso em euro para ter direito a votar, que a primeira seletiva era uma votação. E aí a gente não teve uma votação boa, porque não tem como você divulgar um festival no Brasil pagando R$ 90 o ingresso online. Então a gente só mesmo participou e tem sido até agora. O Quimerama, que a gente participou em março, no Ceará, e esse agora em São Paulo, que deve rolar dia 18 o resultado. Dia 18 agora de março. De março, isso. Pô, que bacana, cara. E eu, com certeza aí, se der, se vocês forem selecionados aqui para o Fantaspoa, dessa vez vai ser... Acredito que o Fantaspoa vai rolar presencial. Quero lá ver de novo presencial esse... Pô, representa esse a gente curta, lá, cara. Assim, massa. Porque... não, eu só ia comentar que que a gente entende que eu fico surpreso de novo, cara, com essa perseverança que teve que ter, porque às vezes é meio difícil, o cara sozinho e aí bancando tudo e com os contratempos, e às vezes espera, no caso ali foi o que foram praticamente 10 anos, desde que tu escreveu até, foi 9 anos, né, até o filme estrear, né. E 2 anos de produção, que é muito tempo. A gente começou a ensaiar em abril de pré-produção e até produção. Abril de 2019, o curta saiu em novembro de 2021. Então, se alguém lá no começo me falasse, você vai estar rodando agora, mas você só vai lançar daqui a 2 anos, talvez eu até desanimasse e falar, não vou não. Mas como não sabia do resultado, então a gente vai seguindo. Quando a gente olha para trás, que a gente vê o caminho que a gente percorreu, a gente fala, pô, mas se valeu a pena, a gente fica feliz, com certeza. E eu vi que vocês tiveram bastante views, assim, no filme, né, no curta, ali a gente teve mil visualizações, acho que em 2 ou 3 semanas. E eu não esperava. Eu falava, se tiver 200, pode estar ótimo. Mas quando eu vi batendo 1.000, já bateu 2.000. Então, assim, muita gente viu. E o feedback, os amigos que mandam para os amigos e manda o print com as opiniões, e você vai vendo que, bom, essa galera aqui não está falando, porque amigo você fica naquela, o cara está falando a verdade ou não, porque ele é meu amigo, de repente não quer. Mas quando você vê outras pessoas, como foi o seu caso, que você assistiu e, pô, gostei pra caramba, você fica feliz de ver que o pessoal está gostando. A aprovação está sendo bem maior. Lógico, tem críticas, não tem como não ter, porque é o primeiro curta.
mas está tendo muito mais elogios do que crítica até agora. Ah, cara, eu fico muito feliz mesmo, porque eu realmente gostei bastante, e tanto que eu te chamei na hora, ele, cara, está muito massa esse E filme. eu topei na hora, que é a primeira vez que eu tô. Não, é que você falou uma entrevista, um bate-papo, mas é a primeira vez que eu tô falando sobre o meu É, curto, então. não, cara, e é legal isso, porque justamente muitas das pessoas, teve uns papos aí que eu já gravei, mas ainda não foi, provavelmente quando esse aqui for, eu acho que eu vou colocar esse aqui segunda-feira à noite. Amanhã à noite sai um papo com o Capel Furman, que eu conversei com ele, cara, e justamente ele disse praticamente isso tudo que tá me dizendo aí, das dificuldades que é do cara, quando é no exterior, o cara tem que pagar, e aí é caro, às vezes a taxa de inscrição já é cara, nesse caso aí tinha que Sim, pagar para a pessoa, assim, para votar. Então, todos esses desafios que às vezes intimidam a pessoa e faz a é, pessoa até desistir, né, cara? é. Essa parte realmente é difícil. E lá fora o cinema é realmente uma indústria, né? Aqui no Brasil ainda não tem essa visão. Muita gente fala que está fazendo um filme, um curta-metragem, para quê? As pessoas que não são fãs de cinema acham que é só um projeto, uma distração, mas não é, né? É uma indústria. Infelizmente no Brasil ainda não é visto assim, mas Então, e eu acho que até tem um lado até meio pior, que às vezes o cara é visto como desocupado, né? Para não dizer é. vagabundo, né? Tipo, o cara tá fazendo um filme, tá, mas o que tu trabalha? Eu lembro que era uma coisa até engraçada que quando eu comecei a escrever, eu fiquei naquela coisa realmente da fonte, né, cheia, aí eu comecei a escrever logo um longa, não foi nem um curto, aí eu passava o dia todo escrevendo e meu pai perguntava, você está fazendo o quê? Não, tô escrevendo. Escrevendo o quê? Não, fala, escrevendo um filme. Aí falava, vá trabalhar, vá procurar alguma coisa para fazer. Aí, lógico, anos depois eu entrei na área de audiovisual, e hoje é minha profissão, trabalho, eu tenho uma produtora de vídeo ficou à frente do curso, desenvolveu de filmes, e hoje é o meu ganha-pão, algo que para muita gente é só um passatempo. Desde quando a gente fala, pô, seu trabalho é legal, você filma pessoas famosas, ou viaja, trabalha, e não sabe que é um trabalho como qualquer outro, né? Assim como o próprio curta. Se um dia eu puder sobreviver com curta-metragens, com longa, ótimo, mas é uma profissão como qualquer outra e exige esforço, conhecimento, estudo como qualquer outra. Acho que até que exige mais fé do que muitas outras profissões, porque tu tá apostando na tua criação e tu não tem garantia nenhuma de resultado, né? E se Exatamente. vier, vai demorar para vir, assim, não é da noite pro dia, né? E tipo assim, não está nem nos meus planos ter o dinheiro que eu gastei. Se eu ganhar, ótimo. Vou estar realizado e eu vou pegar até esse dinheiro e já financiar o próximo. Não vou nem tirar, vou comprar alguma coisa, não. Vai ser já o dinheiro do próximo projeto. Mas com dinheiro ou não, o próximo projeto não vai demorar 10 anos para sair. Ano que vem eu já quero já estar com o elenco rodando. Já tem alguns atores já que eu já conversei, já mostrei o roteiro. E 2023, 2022 vai ser para realmente divulgar Nemesis nos festivais, e um pouco de 2023, e meados de 2023 para frente já começar a pensar na produção do próximo. E, cara, o próximo filme vai ser. Tu tá pensando em contar com um orçamento do mesmo tamanho, um orçamento maior? Vai ter alguma novidade? Tu vai colocar algum elemento novo na produção para te desafiar? Ou... Assim, o gasto provavelmente vai ser maior porque ele se passa no interior. Porque ele conta a história de um cara que é também bem na linha de suspense. Ele vai até uma cidade do interior, bem esquecida, para matar alguém, para fazer um acerto de contas com alguém. Só que antes ele procura um padre e diz: vim matar uma pessoa e só o senhor pode me pedir nessa confissão. E aí começa uma confissão, e a partir dessa confissão é que vai se desenrolando a trama. Então também tem um suspense, tem por que ele teria matar alguém, por que ele quer se confessar com o padre. Então tem um suspense também por trás. Mas por ser filmado no interior, se passar no interior, vai ser um pouco mais caro, talvez, do que Nemesis. Olha, cara, já fiquei curioso, cara. Esse roteiro promete. E ele é meio que meu cães de aluguel. Eu não vendo, não dou a ninguém. É um roteiro que eu queria realmente dirigir, mas eu falei, não, eu vou dirigir algo antes, para realmente me testar, saber se eu estou pronto. E agora que meio que gostei do resultado, vamos para o próximo passo agora, que é o próximo curta-metragem. Beleza, cara. Te desejo todo sucesso aí nesse novo passo, cara. Acho que vai ficar muito bacana. Eu não tenho dúvidas, assim, baseado no que eu vi no Nemesis ali. E, cara, sempre pode contar comigo para alguma divulgação, o que precisar, cara. Eu também, quando quiser falar sobre o próximo projeto, qualquer coisa, a gente está aqui, porque, como eu te falei, fiquei muito feliz, que é a primeira vez que eu estou falando sobre o meu curta. Então, assim,
ter pessoas interessadas em ouvir sobre ele, para mim, já pagou tudo que eu fiz, eu acho. Nossa, cara, eu realmente me interessei muito sobre como é que tu chegou lá assim, do nada, assim, do zero, do nada que eu quero dizer no sentido de não ter uma produção, não ter uma verba e tal, e justamente eu admiro muito, cara, essa persistência, porque eu acho que tanto não só no cinema, às vezes na literatura, em outras artes também, essa paixão, às vezes, que faz a coisa ir para frente e que traz os resultados, né, bacanas. E pode ter certeza, né, cara, lá na frente, depois que faz sucesso, todo mundo olha para trás e às vezes acha que foi fácil ou que teve Exatamente. sorte, né? Mas Exatamente, tem isso mesmo. pouca gente vê o que tu teve que sacrificar para chegar lá, cara. Então eu admiro muito isso aí, E cara. é uma coisa que eu brinco, eu falei, se eu não tive ansiedade até hoje, eu não vou ter mais, porque a espera que foi esse curta, assim, foi um teste de paciência e resiliência muito grande de confiar que ia dar certo, porque desistir talvez era o caminho mais fácil, assim. Ainda mais numa pandemia, né, que várias coisas no mundo acontecendo, já não tinham só mais problemas com o meu curta, agora era o mundo inteiro com problemas muito maiores. Então, realmente, foi um teste de paciência esse período todo aí. E se tu tivesse, assim, tem algum recado que tu daria para ti no passado, assim, que hoje tu aprendeu com a construção desse filme que tu gostaria de falar para ti mesmo lá atrás? Eu acho que eu falaria assim, continue assistindo, porque quando você vê o resultado final, você vai se orgulhar. Então, é como eu falei, depois que você olha para trás, você fala, pô, eu percorri esse caminho inteiro. Parece assim, foi fácil depois que você passa por tudo, que você vai até esquecendo o tempo que você passou, mas quando você olha para trás e vai vendo todas as dificuldades que você teve para colocar o projeto para frente, então acho que eu falaria isso. Fique tranquilo que o resultado final você vai se orgulhar, que realmente, quando eu vi na tela e as opiniões, me orgulhou bastante. Valeu a Pô, pena tudo, massa, cara. Tem que ir num dia de cada vez, né, cara? Matando um leão por dia. com certeza. Pô, muito obrigado, Sérgio. Te agradeço muito pelo teu tempo. Foi muito bacana conversar contigo, cara. E a gente sempre está aí à disposição. Eu que agradeço aí mais uma vez e valeu.